gente! Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal Mamães de Exceção. Meu nome é Aline, eu tenho 35 anos e resolvi criar um canal para falar do assunto que hoje eu mais adoro no mundo, que é educação infantil. Eu tenho um filho de 5 anos, então, digamos assim, estou vivendo intensamente esse início da educação do meu filho, né? Estou mergulhada nesse assunto e gosto muito de falar sobre isso e acho muito importante a gente conversar sobre educação infantil. E aqui no canal a gente vai poder conversar sobre educação, né? Quem já tem filhos ou quem não tem, mas está planejando ter. Vamos trocar nossas experiências sobre o que é educar um ser humano. Que não é uma tarefa fácil, né? Vamos combinar que não é fácil, mas eu acho que pode ser muito prazerosa quando a gente descobre ou quando a gente faz isso com amor. E pra mim, o que mudou muito assim depois que meu filho nasceu foi entender a importância que tem uma boa educação na vida de uma criança. Porque quando a gente começa a colocar em prática, é que a gente entende, eu acho, de verdade, a importância que tem uma boa educação. E eu, desde assim da adolescência, eu me lembro, desde que eu era adolescente, pro início da fase adulta, eu sempre falei que eu nunca queria ter filhos. Assim, não era uma vontade minha, sabe? Não era um planejamento da vida. Ah, quero casar, quero ter filhos. Eu nunca tive essa vontade de ter filhos. E aí o que aconteceu? Eu engravidei. Só que a minha gravidez, ela não foi planejada, ela não foi sonhada, ela não foi desejada. Eu engravidei fruto de uma falta de prevenção minha. Foi isso que aconteceu. Eu não me preveni e acabei engravidando, né? Mas assim, eu nunca fugi dessa responsabilidade e eu sempre entendi que, mesmo a minha gravidez não sendo sonhada, digamos assim, ela não deixou de ser uma responsabilidade minha, ela não deixou de ser minha escolha, sabe? Eu escolhi não me prevenir, então eu escolhi engravidar. E na gravidez a gente escuta muitos conselhos, né? Muitas opiniões de pessoas que já têm filhos e que vêm compartilhar as experiências com a gente. Então eu ouvia muitos conselhos assim sobre comportamento infantil. Ah, se for menina, vai fazer desse jeito. Se for menino, vai ser dessa forma que você vai agir. Aqueles conselhos do tipo, o algodão na testa, aquele algodãozinho que a gente bota na testa do neném. O algodão na testa, ele passa o soluço do neném, né? Coisa desse tipo. A gente ouve muitos conselhos durante a gravidez, né? E aí, meu filho nasceu. E quando meu filho nasceu, uma das grandes preocupações que eu tinha, e que eu tenho até hoje, é sobre o comportamento dele. E aí eu ficava pensando assim, o que vai influenciar na educação e no comportamento do meu filho, né? Existem vários fatores que influenciam na educação de uma criança. Como, por exemplo, eu pensava assim, a escola que ele vai estudar vai influenciar na vida dele, as pessoas que ele vai conviver vai influenciar também, as companhias que ele vai ter durante a vida, né, vão influenciar na formação dele como ser humano. Mas eu entendo, assim, nesses 5 anos de vida do meu filho, na prática mesmo, eu percebi que tem 2 fatores que são os mais importantes e que eu acho que vão influenciar de forma mais forte na educação dele, que são os seguintes fatores. Primeiro, o meu exemplo. Segundo, a criação que eu dou ao meu filho dentro da minha casa. E aí, quando eu chego nessa constatação, principalmente a do exemplo, vem várias preocupações, né? Porque ser exemplo é uma coisa muito importante, é uma responsabilidade muito grande você ser exemplo para alguém. E aí eu penso assim, como é que eu vou fazer para ser um bom exemplo para o meu filho, para ele poder ser um bom ser humano? E aí o que eu gosto de fazer para tentar dar uma boa educação ao meu filho, né? Eu tento lembrar daqueles conselhos que eu ouvia durante a gravidez, das experiências que as pessoas vem conversar, né, que a gente troca, de falar, pode ser assim, pode ter esse comportamento, ou pode não ter, né? Eu tento buscar também informações nos especialistas, eu vejo especialistas em várias áreas de educação, até porque eu não sou especialista em nada, não estudei nada sobre educação infantil. Então eu gosto de ver educadores de forma geral, eu gosto de ver psicólogos falando sobre crianças, nutrólogos e nutricionistas, até porque a alimentação é uma das minhas grandes preocupações com meu filho. Então eu gosto muito de ver os especialistas falando sobre. Eu também gosto de fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que me ajuda muito, é olhar a minha criação como foi, como era o meu ambiente familiar, sabe? Se tem algumas coisas que eu posso inserir ou devo inserir na educação do meu filho hoje, ou se tem algumas coisas que eu devo deixar para trás.
Enfim, eu vou buscando informações, vou unindo o máximo de informações que eu consigo e vou confrontando elas para tentar dar uma educação de uma forma positiva para o meu filho, sabe? Que ele possa colher os frutos dessa educação quando ele chegar na vida adulta dele. E também para saber se aquilo que eu passei ouvindo a vida inteira é verdade, né? Porque a gente ouve algumas coisas a vida inteira e a gente às vezes constata que algumas coisas elas não funcionam mais. E depois que meu filho nasceu, eu percebi que eu passei a reparar mais, digamos assim, no comportamento de crianças, né? Eu sempre convivi com crianças, sempre brinquei com crianças, sempre gostei de criança, mas nunca tinha reparado no comportamento das crianças. E uma coisa que me chama a atenção, que sempre me chamou a atenção desde que meu filho era pequeno e até hoje, são aquelas crianças que fazem coisas diferentes da maioria. Coisas diferentes, assim, da maioria, sabe? Então, assim, eu me chama a atenção, às vezes, quando eu estou vendo televisão ou quando eu estou vendo na internet, por exemplo, aquelas crianças pequenininhas que os pais pegam as siglas dos estados do Brasil e mostram para eles, e eles sabem o nome dos estados, sabe? Aquelas crianças de 4, 5 anos que já sabem jogar um xadrez, por exemplo. Aquelas crianças que fazem contas muito rápido, contas de matemática, né? Muito rápido. Ou as crianças que aprendem a ler muito cedo, por exemplo, né? Me chama a atenção essas crianças fora da curva, digamos assim. Fora do normal, né? Fora do meu maioria, na verdade, do meu comum. E o que me chama a atenção também são os pais que estão por trás desse aprendizado diferente, né? Desse fora da curva, né? O que será que tem de diferente nesses pais? O que eles fazem? Que eles se propõem a dar uma educação ou então a ensinar coisas para os filhos que não está dentro daquele maioria. Sou muito curiosa em saber o que motiva esses pais a fazerem isso. E é o que me chama muita atenção, esses pais fora da curva, essas crianças assim, fora do normal, sabe? E eu acho que se me chama atenção é porque não tá no meu dia a dia, é porque não tá no meu maioria, digamos assim, ou no meu comum, sabe? Então, porque se tivesse no meu dia a dia, não me chamaria tanta atenção. E aí eu separei alguns exemplos de alguns pais que eu admiro e que eu acho que são fora da curva, digamos assim. O primeiro exemplo de mãe fora da curva que eu queria deixar aqui, deixar a minha admiração registrada também, é de uma mãe, o nome dela é Silvia, ela é brasileira. Ela adotou um menino que era cego e depois de um tempo descobriu que esse menino era autista também. E aí, o que eu acho que essa Silvia fez, essa mãe maravilhosa, que eu admiro muito? Eu acho que ela teve uma atitude muito importante na vida do filho dela, que foi inserir um universo para o filho dela, que talvez seria muito improvável, ou que ele sozinho não conseguiria chegar nesse universo e fazer disso uma diversão, um momento de felicidade para ele. A Silvia é aquela mãe que ganhou o prêmio da FIFA até, que ela se destacou como torcedora. E o que ela fazia? Ela ia para os jogos do Palmeiras, no estádio, e levava o filho dela é cego, e ela narrava os jogos para ele. Então ela ia contando o que ia acontecendo durante o jogo para ele. E isso fez com que ele gostasse de futebol, e isso fez com que ele virasse um torcedor do Palmeiras, sabe? Então assim, o que eu enxergo de maravilhoso nessa atitude dela? Ela teve uma atitude que eu acho que só o amor que move essa mulher a ter uma atitude dessa, de levar o filho dela, que era cego, e ficar ali narrando o jogo todo para ele. Eu admiro muito essa Silvia, sabe? Acho que ela é um exemplo de mãe. Ou pelo menos ela teve uma atitude assim que eu acho muito grandiosa, que é essa de narrar os jogos pro menino, sabe? Então assim, admiro muito a Silvia. Eu queria assim sentar com ela na tarde, tomar um café e falar: Silvia, me conta, que sentimento é esse que faz você ter uma atitude maravilhosa como essa e trazer momentos de felicidade e alegria para uma criança que tem uma deficiência, né? Acho maravilhosa, Silvia. O segundo exemplo que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho que é de uma menina fora da curva, mas que eu entendo por que ela é fora da curva, quando você vê as entrevistas do pai dela, é a Malala, né? Aquela menina que ficou famosa, digamos assim, né? Porque ela levou um tiro na cabeça em 2012, porque ela se posicionava publicamente contra as ordens do Talibã de permitir que uma menina fosse à escola. E o interessante que eu acho dessa história é
Quando você para ver o discurso da Malala, é muito bonito, ele é muito positivo, ela incentiva que as mulheres estudem, né? Ela veio de uma cultura onde a mulher é colocada para servir o homem, né? Mas o que eu acho interessante é quando você vê as entrevistas do pai da Malala. Ele é o grande protagonista, ele é o que está por trás daquele discurso daquela menina ali. E aí eu fui ver algumas entrevistas dele e ele fala que ele veio de uma família tradicional, onde pregava-se isso, que a mulher tinha que servir o homem, mas que ele foi percebendo ao longo da vida dele que aquilo ali não era bom e ele tentou criar a Malala de uma outra forma. E ele fala nas entrevistas que ele, quando ele casou com a esposa dele, que ele não tratava a esposa dele dessa forma, como se ela tivesse que servir a ele, e que isso foi um grande exemplo para Malala, sabe? Então assim, eu acho que quando você vê a entrevista do pai da Malala, você entende o porquê que ela, vinda dessa cultura, onde as mulheres são extremamente submissas, ela seguiu outro caminho, sabe? Esse cara é o exemplo para mim daquele cara que quebra o ciclo. Eu sou admiradora, assim, do pai dela. É do pai dela que você entende que o discurso da Malala, o posicionamento da Malala é reflexo da educação desse pai. Se você tiver a chance, veja as entrevistas dele, se você também admira pessoas assim diferentes, né? Que ele conseguiu fazer com que a menina tenha uma cabeça completamente diferente de onde ela foi criada, da cultura que ela foi criada e para que ela era criada naquele país, né? Que a mulher é criada para servir o homem. E ele conseguiu transformar a vida da Malala. Então, a graça desse exemplo para mim não é nem a Malala em si, é o pai dela. É ele que está por trás daquilo ali. E é muito interessante. E quebrar esse ciclo, né? Você ser criado de uma forma e você entender e perceber, às vezes, que aquela forma que você foi criada não é o melhor que você pode fazer pelo seu filho, quando nasce o seu filho, é uma coisa muito difícil. Eu também acho que nesse caso, assim como no caso da Silvia, é só o amor para explicar como esse cara conseguiu quebrar esse ciclo de submissão, de não permitir que as meninas fossem à escola, e ele conseguiu, através do discurso dele, ensinar a Malala que ela pode ter uma vida diferente, né? Que ela pode ter uma vida melhor para ela. Então, também sou muito fã do pai da Malala, na verdade, e dela também, né? E sobre esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, eu fico pensando, né, admiro muito essas duas pessoas que eu falei aqui, e eu fico pensando se eu consigo me inspirar nesses exemplos para tentar dar uma boa educação ao meu filho, ou que eu tenha atitudes que possam trazer uma grande felicidade ou uma grande mudança na vida dele, sabe? Então, assim, aqui no canal eu vou contar o que eu faço na prática na minha casa, né, para educar o meu filho. Algumas situações que eu agia de uma forma e aí eu percebi que não estava funcionando para o meu filho aquela forma de eu agir. E eu tive que voltar atrás e mudar o meu jeito de agir para tentar melhorar o entendimento do meu filho sobre algumas coisas. Vou contar algumas coisas que eu botei em prática, que eu percebi que umas funcionam e que outras não funcionam. Vou contar um pouco das reações do meu filho às minhas atitudes. Enfim, o canal tá aqui pra gente conversar sobre criação de filho, nossas rotinas no dia a dia, né? Como é que a gente está educando nossos filhos no dia a dia, como é que a gente está criando nossos vínculos amorosos com nossos filhos dentro das nossas casas. O foco do canal é a educação que a gente está dando para nossos filhos dentro de casa. E outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro também é que eu não quero ser responsável por geração mimimi. Eu não quero carregar essa cruz, entendeu? Eu não quero chegar lá na frente e dizer assim, ó, onde foi que eu errei? Não, eu quero dizer, onde foi que eu acertei? Vamos já acabar com esse negócio de que mãe é tudo igual, porque mãe não é tudo igual. Porque a gente é mãe, a gente é pai, a gente dá o que tem e a gente dá o que não tem, né? A gente faz por amor, eu acho que é o amor que nos move, esse amor incondicional que a gente descobre quando a gente resolve ter filhos, né? Vou contar um pouco da minha experiência para vocês e queria que vocês contassem as experiências de vocês. A cada vídeo tem um tema, vamos falar sobre vários temas que envolvem a educação e são muitos temas. Então, que vocês comentem, que vocês gostem
do nosso assunto e que eu acho que é um assunto muito importante aí, principalmente para quem já tem filho e já realizou na prática o que é educar o ser humano, né? Que não é fácil, mas é muito bom, né?